rapaziada, eu tento, mas ele não ajuda. Pilhado e Mauro César tretaram de novo ao vivo aí por conta de um assunto muito batido. O Mauro César teima, insiste em essa pagação de pau para europeu, em dizer que eles não estão ligando para o Mundial. Cara, eu vi o Atlético Madrid se matando em campo para ganhar o Botafogo. O PSG, pô, o Kvaratskhelia cuspiu no Alan. O Donnarumma tirou satisfação com o John. Pô, o Luiz Henrique ficou puto com o gol. O Bayern metendo 10 num jogo, lutando pra cara do Boca no outro, Juventus metendo goleada num jogo, Manchester City goleando no outro, o Real Madrid com um a menos, ganhando de 3-1 do Pachuca. Os caras estão se doando, claramente em campo você vê que os caras estão se doando, mas já os caras perdem. E o Mauro César insiste em teimar que os europeus não dão a mínima para esse Mundial, querendo meio que desmerecer todo esse feito brasileiro. Esse feito pode ser sul-americano, vai que o River passa, que o Boca passa, pode ser não só brasileiro, mas sul-americano, de avançar às oitavas, quando éramos zebras, agora somos aí, estamos de igual para igual, vamos dizer assim, pelo menos na Copa do Mundo de Clubes, batendo de frente igual para igual com os europeus. Vamos reagir aqui ao Mauro César, que insiste nessa narrativa. Tem também o Redação Sport TV, com o Fábio Barreto, analisando o jogo de ontem, o confronto com o Palmeiras, as oitavas de final. Tem TNT Esportes e muito mais. Bora pro vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, que tá muito bom. Depois a gente conversa. Eu acho que nenhum apostaria, Mauro, que nessa fase do campeonato os 4 brasileiros seriam líderes, pô. Bem, eu acho que o grande problema dessa discussão, que, aliás, eu acho uma discussão muito pouco produtiva, são os extremos. Tá? Porque tudo isso que você falou é verdade. Vamos lá. Os europeus ligam menos para a competição? Sim, isso é um fato. Ah, tá passando pano. Quem fala isso não raciocina. É um fato, cacete. Porra, quer que eu minta? É um fato. O João Castelo Branco, nosso companheiro da ESPN, foi nos pubs que lotam de torcedores do Chelsea na hora do jogo com o Flamengo, não tinha ninguém. E foi num pub de rubro-negros de Londres, estava lotado. Eles não dão a mesma importância, isso é um fato, a gente não vai mentir. Não vai mentir, isso não é desvalorizar, é um fato. Agora, se eles não dão importância, é problema deles, você vai lá e ganha dos caras. E aí faz o quê? Faz com que eles comecem a mudar o olhar. E essa situação em que eles não respeitam tanto, não temem, a melhor palavra é temer, os times sul-americanos, foi construída pelos times sul-americanos que fracassam retumbantemente ano após ano. Inclusive, não conseguem, em alguns momentos, chegar nem à decisão daquele Mundial do final de ano quanto o europeu. Ah, mas não falavam nada quando o time brasileiro chegava cansado. Não é verdade isso. Não é verdade. Eu cansei de debater em programas de esporte sobre esse assunto, de fazer conta. O tal time campeão sul-americano fez tantos jogos, o europeu fez tantos jogos. Acompanhei a final de 19. Vi o João Castelo Branco, com quem eu trabalhava na época, perguntar. Estava do lado, para o Jürgen Klopp. Você sabe quantos jogos o Flamengo fez? O Klopp, não. Logo depois do jogo do Liverpool contra o Monterrey, que classificou para a final com o Flamengo, tinha vencido o Al-Hilal. Ele falou, não sei. Aí o João falou, 74, algo assim. Ele tomou um susto. Nossa, isso tudo? 74 jogos? Ele ficou até assustado, ele não sabia. Se falava sobre isso, sempre se falou sobre isso. Não é verdade que não se falava. E claro que sempre foi colocado nas análises sensatas, sim. Nas análises idiotas, translocadas, evidente que não. Mas quem pensa em futebol de forma razoável sempre falou isso. Olha, na verdade, o time chega... Claro, o Botafogo não chegou cansado contra o Pachuca. Claro que chegou. O Palmeiras na pandemia, claro que chegou. E perderam. Mas também, Botafogo, Palmeiras, com times mais fortes que seus adversários, perderam. É feio. Como é feio, de repente, você vê o PSG perder o Botafogo. O elenco que tem o PSG, para eles é feio. O Chelsea ser dominado pelo Flamengo, foi subjugado pelo Flamengo. É feio para eles. Isso começa a mudar o olhar do europeu com relação a esses confrontos. Quem tem a obrigação de mudar isso são os times sul-americanos, enfrentando, vencendo, jogando bem. Então, quando a gente coloca tudo no contexto, isso não é desvalorizar nada. Ninguém está desvalorizando nada. Isso não é desmerecer os times sul-americanos, coisíssima nenhuma. Isso é apenas tratar as coisas como elas são de maneira realista e honesta, antes de qualquer coisa. Tudo isso é verdade. Que eles chegam mais cansados, é verdade. Que eles não dão a mesma importância, também é verdade. Que os times brasileiros estão mais inteiros nesse momento, fisicamente, também é verdade. É óbvio. Agora, vai lá, ganha dos caras e muda essa história. E comemora, e festeja. Eu falo isso desde sempre. Aliás, tem alguns elementos que distorcem o que a gente fala. Aí um babaca ou outro vai lá e grava um vídeo no YouTube, distorcendo tudo. Eu nunca desmereci nada, apenas eu não fico mentindo para o torcedor, tentando passar uma ideia como se os times sul-americanos fossem mais fortes do que os europeus mais fortes. Não são.
Não são por uma razão muito simples. Eles têm o dinheiro, eles têm a grana. O Estevão é o jogador mais talentoso surgido no último ano e meio do futebol brasileiro. Já está de malas prontas para jogar no Chelsea. É como se o Juventude contratasse o melhor jogador surgido no futebol da Inglaterra. Porque, não no caso do Chelsea, mas, por exemplo, me expressei mal, os 2 volantes campeões da Libertadores, João Gomes do Flamengo 22 e André pelo Fluminense 23. Os 2 jogam no Wolverhampton. É como se o Juventude aqui no Brasil contratasse os 2 volantes jovens que estivessem sendo convocados para a seleção da Inglaterra. Então, o que acontece, o que a gente vê, é que tudo isso é verdade, está tudo dentro de um grande caldeirão. Então, é para entender o contexto, saber que tudo isso é fato, valorizar as vitórias brasileiras e, a partir do momento que os times do Brasil e da América do Sul em geral conseguem enfrentar e superar os europeus, você oferece desafio técnico, mostra para eles que, olha, a coisa não é tão simples agora, e aí eles vão começar a mudar. E aí pode ficar até mais complicado nesses embates. Eu duvido que nos próximos confrontos de times da Europa com times sul-americanos, eles entrem tão assim, achando que podem ganhar. Alguém acha que o PSG não achava que podia ganhar? Ou o Chelsea achava que ia tomar o coco que tomou do Flamengo? Claro que não. Eles não esperavam isso. Então isso começa a mudar o olhar do europeu e aí pode mudar também o comportamento. Imagino que mude, porque ninguém quer perder. Você entra meio murcho ali porque você acha, esses caras aí a gente ganha. Quando você vê que não é assim, opa, temos que dar mais gás. No jogo do Botafogo, o Luiz Henrique deixou jogadores importantes de fora e foi colocando em campo durante a partida, porque percebeu que a coisa estava feia para ele. Estava feia para ele. O Chelsea baixou a porrada no Flamengo o jogo inteiro. Foi desleal em alguns momentos. A expulsão do Nicolas Jackson foi o fecho de uma partida violenta da equipe inglesa. Por que jogou assim? Porque viu que o jogo era difícil, que o time do Flamengo é bom e tem condições de enfrentá-lo. E o que falou o Felipe Luiz, depois do jogo passado, foi perfeito. Ele definiu bem. Existe uma elite dos times que são muito, muito difíceis de serem batidos em condições de competição, digamos assim, com intensidade. Existe um bloco de baixo que está ali perto dos brasileiros e os outros mais fracos, que dá para ganhar. E esse campeonato, como tem vários representantes, não só o campeão, né, ele tem times que estão no bloco mais abaixo. O Chelsea não é pelotão número 1 hoje do futebol europeu. O Dortmund menos ainda. Mas são times fortes. E vencê-los, superá-los, jogar bem contra eles, é relevante. Então, tudo isso é verdade, tudo isso é possível. Entender o contexto, ter a noção de que para eles esse torneio não tem a importância que tem para nós, sul-americanos, entender que de fato eles estão esgotados, como os brasileiros chegavam esgotados. Isso era falado na época, isso tem que ser falado agora, porque é um fato. Nós somos jornalistas, temos que trabalhar com os fatos. Né? E isso são fatos, tem que ser colocado no contexto. E, ao mesmo tempo, valorizar as vitórias de equipes que, embora estejam mais inteiras fisicamente, embora estejam mais adaptadas ao calor, eu estou aqui em Orlando, um calor infernal, elas são tecnicamente inferiores, com menor investimento e conseguem enfrentar e superar. É isso, é simples assim. Gente, o Chelsea investiu nesse elenco atual, contando os jogadores que ele já emprestou, 1,5 bilhão de euros. Vocês já pararam para pensar nisso? Multiplica isso por 6 e alguma coisa. Dá para pagar a dívida do Corinthians, do São Paulo, do Fluminense, do Vasco, do Clube Social do Botafogo, do Internacional, sei lá. É uma loucura, é uma disparidade absurda. E é claro que eles conseguem contratar jogadores que são os melhores, tem times mais fortes, tem os melhores técnicos, tem campeonatos mais organizados, jogam menos partidas por temporada. Mas nesse contexto em que eles estão mais vulneráveis e com uma certa empáfia que foi construída nos últimos anos pela ampla superioridade deles sobre times de outros continentes, é a oportunidade que Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense devem aproveitar. Simples assim. É como eu penso. Tudo isso aí é verdade. Uma coisa não anula a outra. E eu acho que tem que se comemorar, tem que valorizar e tudo mais, mas sem perder a noção da realidade. Porque tudo isso, para mim, é apenas fato, não é opinião. Não é opinião. Quando eu falo, o time europeu está em fim de temporada, é verdade. Quando eu falo que eles estão menos adaptados ao calor, também é verdade. Quando eu falo que eles dão menos importância, é um fato. Você não vê aqui torcedores dessas equipes no volume dos torcedores sul-americanos. O Bayern não tem torcida? O alemão não consegue comprar uma passagem para vir aqui para os Estados Unidos para ver um jogo. Por que ele não vem? E por que os argentinos, lógico, muitos são radicados aqui, lotaram e fizeram do estádio em Miami uma bomboneira? Porque para eles aquele jogo é tudo. Para os alemães é mais um jogo. Agora, se para eles é mais um jogo e o Boca pudesse vencer, até empatou, depois tomou o segundo gol, que vença. Dane-se se eles não estão ligando. Isso é outra história. Problema deles. Agora, acho que vai mudar. Acho que a partir desses últimos resultados vai mudar. Duvido que um europeu entre em campo contra o Botafogo agora
achando que vence como quiser. Duvido que o europeu enfrente o Flamengo agora, pensando, peraí, esse time a gente ganha. Não. E vale para o Fluminense e vale para o Palmeiras. Que também fazem campanhas importantes e que, lógico, você olha para um e fala, esses times do Brasil não são brincadeira. Gente, dá para comparar muito com o basquete americano, que ganhava com times universitários a medalha de ouro olímpica com o pé nas costas. Até que um dia, no Pan-Americano, o Brasil ganhou em Indianápolis, dos Estados Unidos, em 87. E depois eles começaram a ter dificuldades nos Jogos Olímpicos, no Mundial de Basquete, e aí passaram a fazer o quê? Dream Team. Foram convocar os caras da NBA. Para quem é mais novinho e não lembra, e não acompanha basquete, os craques da NBA não jogavam pela seleção norte-americana, porque não era preciso. Põe um time de universitários, a gente dá coco em todo mundo. Isso parou de acontecer porque o basquete evoluiu na Argentina, no Brasil, na Sérvia, na Croácia, na Espanha, na Alemanha, em vários países. E aí você passou a ter times fortes, Grécia, de outras nacionalidades, que enfrentavam os americanos e ganhavam dos americanos. E aí criou-se o primeiro Dream Team, o segundo Dream Team. Cada Olimpíada tem um Dream Team do basquete, porque eles vão buscar os caras da NBA. E os caras da NBA, que não ligavam para isso, passaram a querer jogar porque sabiam que ali tinha o quê? Desafio técnico. O que os times brasileiros estão mostrando para os europeus é o seguinte, olha, eu te desafio tecnicamente, eu posso te derrotar. Não fique pensando aí que vai ganhar com o pé nas costas, que não vai ganhar. E a partir do que isso acontece em campo, ele vai mudar o olhar com relação ao time brasileiro. Então, acho que é importante a gente entender todo esse contexto e parar com essa coisa extrema, sabe? É uma coisa, anula a outra. Não, tudo isso está num grande caldeirão e tudo isso é verdade. Eu discordo do Mauro em alguns pontos, né? Nessa situação de clube europeu não valorizar, eu até entendo que possa valorizar menos que a Champions, tá? Mas e aí é aquilo que eu falo, eu não levo como parâmetro, e aí eu não vou mudar o que eu falei, o Mauro César Pereira. Você, eu sei que você sempre falou isso, mas a mídia, no geral, não. O Atlético de Madrid é europeu da primeira ou da segunda prateleira? Fronteiriço, não é? Esse ano estava na segunda, mas acho que há 2, 3 anos descontaram a primeira. Ele belisca a primeira, né? Agora não. Esse ano não, mas em outros... Pois é, fiquei pensando nisso, sobre... Mas, gente, de qualquer forma, o Botafogo pegou um grupo com 2 europeus. Extraordinário. Então, era assim, era o maior grau de dificuldade que a gente via. O grupo da morte aí sendo, né? E o Atlético Madrid, sendo usada e o Atlético Madrid, mesmo não estando no máximo, não é uma equipe que faz lembrar o Palmeiras e faz lembrar aquele Porto que eu falava. É difícil ganhar os times do Simeone. É competitivo. E no Globo, olha, a classificação consagra a volta por cima de Renato Paiva, né? O Botafogo se classificou ontem com uma derrota, é a primeira derrota de um clube brasileiro para um europeu nesta edição da Copa do Mundo, mas, né, a gente precisa contextualizar, né? Olha, a imprensa internacional elogiando o Botafogo, exaltando a classificação às oitavas, Rochoso na defesa e uma vespa no contra-ataque, hein? E o Marca da Espanha avalia que o Atlético de Madrid ficou aquém, né? Ficou abaixo, ficou devendo. O jogo de ontem não deu susto no Botafogo, né? Naquele raciocínio que você fez, Serginho, que começou 2-0, né? Ficou 2-1 aos 35 do segundo tempo. E assim, se a gente pegar o jogo, né, foi um jogo de janelas, né? O Botafogo teve uma boa janela para entrar no início, foi melhor, conseguiu, estava muito sólido na defesa e com um bom contra-ataque ainda por cima. Mas um contra-ataque que encaixava mais ontem, né? O Atlético deu ao Botafogo mais chances de contra-atacar do que o PSG deu. Sim, claro. Né? Claro. Contra o PSG, o Botafogo teve 4 chances. As 4 terminaram em chutes ao gol e uma delas entrou. Contra o Atlético, volta e meia, o Botafogo estava lá na frente. Lógico que a postura foi esperar o adversário. E aí quando começa, quando a gente vai ali para o meio do primeiro tempo, o Atlético, o Simeone faz umas mexidas de jogadores, de posição, e o Atlético começa a pressionar. Aí a bola realmente começa a rondar pertinho ali da área do Botafogo. E o segundo tempo vai começar mais ou menos nesse tom. Então essa foi a grande janela pro Atlético. Aí vem um negócio que para mim é muito surpreendente, que foi o pacote de substituições que a gente sempre tem, né?
que, bom, o Atlético tem mais banco que o Botafogo, certo? Certo, tem, né? Só que ontem não. Ontem as substituições do Botafogo deram mais resultado e o Botafogo retomou o controle ali do jogo e aí só no finalzinho saiu o gol. Tem esse pênalti que para mim não foi absolutamente nada. Mas a gente tem medo porque no Brasil isso aí vira pênalti fácil depois que o VAR chama, né? O gol do Atlético Madrid até surge depois de umas 3 boas jogadas finalmente de contra-ataque do Botafogo, com a entrada do menino, que é bom jogador, Montoro, parece bom. O Montoro foi muito bem. Muito bem, né? E o Cuiabano também. O Cuiabano. Essa belo remate, bela defesa. Ó, aqui é o Montoro. O gol vai surgir pouco depois disso aí, depois disso, quando o Botafogo parecia que melhor. O Botafogo até parece que vai ganhar como ganhou com o Paris Saint-Germain no contra-ataque, mas não, aí depois, logo depois aqui, né? Surgiu, acho que uma distração ali do Jair. Né? Uma ali. bobagem, Jair, e depois, saída errada. O Jair é um o probleminha é que ele tem que corrigir, né? Ele às vezes toma umas decisões não é nem em saída de bola. Às vezes ele precisa rifar uma bola ou até, né, no futebol de hoje, encaixar um passe para depois de depois de roubar a bola. Ele parece que não toma. Parece que às vezes está um pouquinho desconcentrado, pode ter a ver com a idade. Ele pega o que dizia o Luís Soares, né? Se não tiver 95, 97 minutos focado, futebol paga caro. Eu acho que às vezes ele tem uns apagamentos. E aí, João, é o seguinte, né? Quando sai esse gol do Atlético, né? O PSG está de um lado da chave. Sai o gol do Atlético, PSG em primeiro lugar, vai para o outro lado, que é o lado do Flamengo. Isso. Então, muito rubro-negros, não, PSG não, etc. Mas foi o que aconteceu. E tem uma pilha boa entre torcedores aí para se botar, né, Rizek? O Botafogo agora pode dizer para o Flamengo, agora, nós já ganhamos do PSG, agora vê vocês aí, o que vocês vão fazer, né? Se chegarem lá, porque os dois precisam passar também para se enfrentar esse confronto. É um possível confronto de quartas, não é de oitavas. Mas a pilha é boa, né, Rizek? A pilha é boa, sem dúvida. E quero botar uma outra pilha, cara, porque eu tô adorando provocar os Simeoners. Assim como tem os amantes do Pep Guardiola. Impressionante, eu não sabia que tinha tanto apaixonado pelo Simeone, pelo mundo, cara. Eu quero botar uma pilha, Barreto, porque olha só. Concordo com vocês, o Atlético de Madrid não é um time da primeira prateleira hoje. O Simeone está há 14 anos à frente do Atlético de Madrid. E assim, hoje ele é o treinador mais bem pago do mundo, mais que o Guardiola. Quando ele assumiu o Atlético vivia uma outra realidade. O Atlético não competia naquele momento com o Real Madrid, com o Barcelona. Graças ao trabalho do Simeone, primeiro eu faço o elogio, ele mudou de patamar o Atlético na Espanha. E ao mudar de patamar, o Atlético mudou também de patamar financeiro. Então hoje ele pode pagar o que paga o Simeone, ele pode ir ao mercado e fazer só em um jogador, que é o Julián Álvares, um investimento de 480 milhões de reais, que é quase o que o Botafogo gastou em todo o ano em contratação, é um pouco menos. Então assim, ele tem muito mérito. Levou o Atlético a 2 finais de Champions, ele ganhou 2 espanhóis, um deles inclusive com o Suárez, de quem debatíamos há pouco. Então ele tem muito mérito para trazer o Atlético para esse outro patamar. A minha questão com o Simeone é, chegando nesse outro patamar em que hoje se encontra o Atlético, vamos olhar o time do Atlético, o goleiro é um dos melhores do mundo. A zaga tem um zagueiro campeão europeu pela Espanha e um zagueiro que, tudo bem, não é o top da França, mas já foi convocado pela seleção francesa. Tem o Depou, que depois do Messi, aí ele junto com o Lautaro, talvez seja o principal jogador da Argentina hoje. Tem o Julián Álvares, tem o Griezmann no banco. Será que esse time não tinha que apresentar mais quando você tem que atacar? Aí esse time enfrenta o PSG, fica atrás do meio-campo o jogo todo, de um jeito muito mais retrancado do que o Botafogo, apanha de 4. Aí enfrenta o Botafogo com toda a superioridade que tem, tá? Para mim, o Atlético tinha mesmo que mandar no jogo, pelos jogadores que tem. E assim, escala inicialmente uma formação conservadora para mim, só com 2 atacantes. Poderia, por exemplo, de um jeito mais radical, ir para cima do Botafogo, e não foi. Aí vem o jogo. Claro, teve posse de bola, é o que se espera. O normal é que o Atlético tenha mais posse de bola, finalize mais. O anormal é o Botafogo sair vivo desse grupo. O anormal é o Botafogo terminar. Me belisca, que eu acho que está errada essa classificação. 6 pontos PSG, 6 pontos Botafogo, 6 pontos Atlético. Num grupo em que eu achava que o Botafogo ia ser goleado pelo PSG, ia ser com saldo negativo, ele marcou 3 gols, sofreu 2, sai com saldo positivo.
poderia ontem ter empatado o jogo. Eu acho que levou um gol ali por desconcentração. Teve chance de abrir o placar no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que a gente tem que enaltecer o trabalho do Paiva e questionar. Não estou dizendo que o Atlético vai mandar o Simeone embora. Eu só estou questionando o custo-benefício do treinador mais bem pago do mundo e aquilo que ele entrega com os jogadores que tem. O custo-benefício do Paiva aqui no Mundial foi muito superior, né? O Botafogo jogou acima da capacidade dos jogadores que tem, na minha opinião. Parabéns ao Botafogo. O que eles fizeram, eu achava que era impossível, e queria cornetar alguns amigos em comum que a gente tem, Barreto, botafoguenses. Alguns amigos que nós temos, né? Donos de um pessimismo contagiante depois do jogo. Ah, não, mas foi dominado pelo PSG. Ah, não, mas... Amigo, você queria o quê? O normal é isso mesmo. É o Atlético dominar o Botafogo. O anormal é o Botafogo avançar. O que o Botafogo fez, para mim, é um feito, é uma façanha. Eu aplaudo de pé a classificação do Botafogo aqui, Barreto. E se não toma esse gol aí, é líder do grupo da morte. Né? Termina em primeiro lugar no grupo considerado mais... Iria jogar com o Inter Miami, né? Iria jogar com o Inter Miami. Iria jogar com o Inter Miami e poderia, né? Aí ele é que poderia ter um confronto com o Flamengo. E antes jogava já o PSG para o colo do Palmeiras, isso, né? Ia ser uma dupla sacanagem, né? Enfim, realmente o Botafogo tem muito o que comemorar, mas tem o que lamentar também. Olha aí, precisava desse cartão. O Gregóry já tinha escapado. O juizão, cá entre nós, né? O juizão não estava a fim de suspender ninguém para as oitavas. Não. Ele economizou esse cartão aí pra caramba. Isso. Tava difícil tirar esse cartão do bolso para os dois lados, tá? Ele não queria prejudicar, né, a participação dos times. O Gregóry insistiu, né? Ele dá o cartão quase pedindo desculpa. Falou, olha, eu tentei não dar cartão, mas você não está me ajudando, né? Me ajuda a te ajudar. Mas como diz o teu amigo lá do hotel, né, João? Como é que ele falou do Gregóry? Quando ele faz bobagem, a gente costuma se dar bem. Né? E aí, dessa vez, ele antecipou. Sabedoria botafoguense. Tá aí, ó. É um jogador importante, gente. Vai fazer falta. E em relação ao Simeone, acho que sim, né? Concordo com o André Rizek, acho que já justificava um pouquinho mais, né? Já está a jogar muito... Já está muito aquele discurso de mas é que a gente defrontou o Barcelona e o Real Madrid, somos o patinho feio, né? Um patinho feio, mas com o treinador mais bem pago do mundo. Agora o Simone Inzaghi, que foi para o Al Hilal, ultrapassou todo mundo em salários, menos o Simeone, ficou em segundo lugar, ultrapassou o Guardiola. Um cara que ganha muito, com um orçamento já o clube enorme. E continua a fazer essa figura de segunda prateleira? Não, tem que ser primeira prateleira, inevitavelmente, tendo em conta o orçamento. Bom, diante dessa comparação, acho que é justo a gente ouvir os treinadores, né? O Renato Paiva, elogiado pelo Rizek, pelo trabalho que fez com o Botafogo nessa primeira fase, e o treinador mais bem pago do mundo. Vamos ver como é que o Simeone encontra uma explicação aí, não para o jogo de ontem, mas, né, para o time dele já estar voltando mais cedo para casa, assim como o Porto. São dois europeus, né? Já pegaram o rumo do aeroporto. Na sequência, então... Não está um ambiente pesado, mas não está um ambiente igual ao quando ganhamos o Paris Saint-Germain ou igual ao quando ganhamos um jogo. Isto de facto denota e demonstra muito bem as características e a personalidade e o ADN deste grupo. De facto, eles jogam, querem ganhar, vão lá para dentro para ganhar, independentemente das estratégias, vão lá para dentro para ganhar e sentem que hoje, um bocadinho mais efetivos em questões ofensivas, poderíamos ter feito golos. Eu acho que um golo ia virar muito da história porque ia pôr o desespero e o peso ainda maior no Atlético de Madrid. Agora é descansar, viajarmos amanhã e obviamente preparar o jogo nos dias que nós temos. Recuperar, porque os jogos vão se amontoando nas pernas e no cérebro dos jogadores e portanto temos que ser muito criteriosos e muito sensíveis à recuperação dos mesmos. Já encontramos um jogo de mata-mata, mas hoje também era quase um jogo de mata-mata, ¿no es? O último. Lo veo que estábamos en un grupo muy bueno, donde estaba el campeón de la Libertadores y el campeón de la Champions. Terminamos haciendo los mismos puntos que el campeón de la Champions y el campeón de la Copa Libertadores. Creo que el partido de hoy fue el partido más completo que hicimos de los tres. Donde pudimos jugar en campo rival mucho tiempo en el segundo tiempo, con mucho espacio para atrás para defender y un partidazo de Robin, Llorente, Lenglet
y no pudimos concretar las jugadas que tuvimos para acercarnos al marcador que se necesitaba para poder seguir en el grupo. Está claro de que el partido del París, del 2-0 al 4-0 con el penal que no nos cobraron en el primer tiempo, o mejor dicho, que anularon en el primer tiempo, y el que no nos cobraron hoy cuando fueron para atrás a ver una acción que no se sabe cuál fue. Está claro que las situaciones que hubo dentro de los episodios de los partidos no nos favorecieron. O Simeone, depois do jogo contra o PSG, disse que estava cansado de falar de arbitragem. Mas sabe, 14 anos ele está falando disso. Já descansou, né? Essa choradeira de arbitragem é muito chata. Agora, esses lances específicos, eu estou com ele. Eu acho que o PSG foi beneficiado ali no primeiro jogo, na minha opinião. E ontem eu não vi... Bom, eu não vi o pênalti, mas também não vi aquela falta que inventaram ali do Jair, na verdade, né? o pênalti não foi dado por causa da falta na origem do lance. Não vi nada. Não por não ter sido considerado... Isso eu não concordo com ele, porque eu acho que também não foi pênalti, mas no primeiro jogo eu concordo. Mas, enfim, condicionar a eliminação à arbitragem, não. O Atlético apresentou muito pouco aí nesse grupo, né? Pouquinho. Vamos ver agora os jogadores do Botafogo. Então, é um sentimento um pouco misturado, né? Porque a gente, graças a Deus, é acostumado a ganhar e fazer grandes jogos. Hoje a gente fez mais um grande jogo, mais um só com a vitória. Mas que não mancha também a nossa classificação pelo grupo, como tu disse, um grupo muito difícil. Dava o Botafogo como já fora do grupo antes de começar. E eu acho que com trabalho e muita humildade, né? Muito se foi falado, muito se foi dito. E o Botafogo mais uma vez demonstrou a força do grupo, a força do clube. A nossa torcida maravilhosa que está aí cantando até agora compareceu, parecia que jogávamos em casa. Muy contento, un orgullo estar jugando con estos compañeros, me da orgullo, lo demuestran en la cancha, jugar contra equipos de este nivel. Nosotros sabemos todos los partidos que van a ser difíciles, que va a ser duro, que nos van a pelear, pero nosotros también vamos a pelear hasta el final y vamos a dejar la vida en la cancha como lo estamos demostrando ahí, y orgulloso de mis compañeros. Eu tenho um filho de 17 anos, vai fazer 18 esse ano. E a voz dele já é mais grossa do que o do Montoro. Imaginando meu filho entrando em campo para jogar pelo Botafogo numa Copa do Mundo de Clubes. Né? Que loucura. Mas entrou com personalidade. Melhor no segundo jogo do que no primeiro, talvez. Né? Sim. Bom, e sendo que o primeiro era contra o PSG, precisando segurar um resultado importante. Mas o Montoro pode ser uma peça útil para o Botafogo nesse segundo semestre. O Santi que até agora não convenceu o torcedor, e a gente precisa entender o Correia, em que estado ele chegou. Estou pensando aqui nos reforços, né? O Botafogo do segundo semestre tem o Arthur Cabral também, vai mudar de cara. Que falta que vai fazer, principalmente o Igor Jesus. Sim. Esse aí não deixa dúvida, né? Pelas atuações que vem tendo aí no Mundial. Vamos fechar o nosso papo aqui com a contribuição do Mário Alberto. É continuação. Ontem, essa pedra aí do Atlético de Madrid era a última no caminho para o Everest das oitavas. Aí ela já rolou ladeira abaixo. Mas agora... de ontem aí? Aí vai ficar legal, vai ficar a sequência. O Renato Paiva tem falado muito, é mais uma montanha para escalar. Isso. E aí ele usou o Mário Alberto usou. Ontem era assim, tá vendo? Ó, estão quase lá, mas falta uma pedra. É uma pedra meio balançante, né? Eu só vou discordar pelo seguinte, né? O Everest já não é mais oitava, agora isso é o pico da neblina para mim, né? Uma montanha de cada vez. Claro, agora o Everest do Botafogo é as quartas, tem que refazer isso aí. Agora, mas aí o Mário Alberto vai atualizar. Ele vai fazer, claro. Então vai aí na sequência. Mas que o Botafogo conseguiu aí passar jogando bola e pegando, é o único, né, brasileiro, aliás, o único sul-americano, que pega 2 europeus, né? Pois é. Então acho que isso também é bastante importante aqui. Aqui é que a gente tinha trazido antes, essa artezinha com a fala do Alex Telles. E aí eu queria ir para umas individualidades, tá? O Formiga falou do Barbosa e do Jair. E do Gregory também. Tá, calma, vamos por partes. Desculpa. Esse aí também. O Jorge falou assim, eu acho que não veio uma coisa empolgada lá do jogo contra o PSG, ou não mudou a postura. O Barbosa eu achei que mudou a postura.
Pô, ele deu umas arriscadas hoje que não precisava. Ah, mas é um pouquinho o padrão do pacote Mas dele. ele não fez... Assim, eu também acho que ele tem é essas meio coisas. maluco, assim. Mas contra o PSG ele não fez isso. É. Pô, no primeiro tempo ele foi lá chutar uma bola que não tinha menor necessidade. Menor, ele tinha, no primeiro ele tempo tinha ainda ele opções. driblou e... Aquela do primeiro tempo, ele tinha opções pra abrir e ele resolveu bater da intermediária, É. assim, sem muito sentido. Mas o Barbosa é um zagueiro que te proporciona um certo nível de emoções, o combo é emocionante e ele é um cara que rende quando tem um zagueiro mais sóbrio e técnico ao lado dele, né? Sóbrio é uma boa definição, por exemplo, pro Bastos. certezas. Quando ele tem o motorista da rodada, ele vai bem pra caramba. Por certeza, Bem, só quando acorda. Só, exato. né, a partir do momento que levanta da cama. Depois piora. O Barbosa, por exemplo, quando teve no início de 24 o Lucas Alter como parceiro de zaga, era um desastre. Era um negócio... Inclusive, esse início de ano, eu lembro bem que assim, era tratado... O próprio Barbosa estava nesse bolo aí de que o Botafogo tinha retroagido anos-luz na sua zaga em relação a 2023. Trouxe um zagueiro maluco e tal. Era um pouco a visão que se tinha antes do Arthur Jorge chegar e encontrar o Bastos como parceiro ideal. E o Jair, eu também, assim como a Tati, estava acompanhando uma transmissão espanhola lá, numa rádio espanhola, o que os caras elogiaram o Jair, e tinha até um comentarista lamentando lá, pô, ele vai pro Nottingham Forest? Pô, Então, e aí eu queria entrar exatamente nisso das outras duas individualidades pra mim, que é Jair e Igor Jesus. Cara, será que se esses dois não tivessem sido vendidos já, eles iam pra times... Iam ser vendidos já. Ainda, mas iam pra times, de repente, que brigassem... Sim. Ou fossem pro Nottingham pagando mais, ou Nottingham. Também. Por outro preço. Mas assim, seria... eles também não são caras que ninguém conhecia. Vale lembrar que no começo do ano o Atlético já tinha feito uma sondagem para dar uma olhada quais eram as condições do Igor Jesus. E o Igor Jesus teve seleção brasileira no já passado. tinha Então, assim, ele não é um cara Só que, falar. tipo, meu Deus, quem são essas figuras, né? Mas o ponto não é esse, né, Formiga? O ponto é que muda muito um jogador que sai do futebol brasileiro e vai jogar em Portugal, ele é vendido aqui por 10 milhões, ele sai de Portugal valendo 70 milhões. Porque ele passou ali por meio que pros caras, e de repente agora a gente possa questionar isso, e os próprios caras questionem isso, o nível de enfrentamento maior. Ou já se testou na Europa, já se testou na Champions. Mas eu acho que você foi pro Porto. A gente tem mudado um pouco essa balança, né? Os que eram vendidos a 10, hoje já estão saindo por 20. Mas depois vai ser vendido por 90. Sim, mas ainda vai ser vendido por muito mais. Perfeito, porque eu acho que eles entendem que você entra no mercado para se provar, para ver qual é, né? Mas a gente está vendendo aí, ó. O Gerson vai provavelmente sair por uma grana nível Europa ali. Era como se ele estivesse saindo de um clube europeu para outro clube europeu. Não, tudo bem, mas o que eu tô dizendo é, de repente... O Scarpa, quando saiu lá, também não saiu baratinho, não, né? De repente, esse teste, sei lá, que o Jair e o Igor Jesus estão passando, prova que eles poderiam sair por um valor maior. Sim. Mas, de fato, pelo campeonato que estão fazendo... Claro que a primeira Copa do Mundo de clubes, vários jogadores vão ter... Como acontece em Copa do Mundo, os jogadores que você nem colocava, de repente, no radar europeu, estão fazendo um baita campeonato, vão. Eu tô com a Tainá também nessa aí. O Jair e o Igor Jesus, mesmo se não tivesse negócio com o Nottingham, possivelmente, podia até não ser negócio com o Botafogo, tem dinheiro, mas podia sair outros, poderiam ser outros negócios. O Gregory aí fazendo uma competição até agora excelente. O Gregory mais pela idade, eu só falei né? eles porque eles já estão vendidos. Então, mas saiu uma notícia semana passada, no fim da semana, no jornal O Globo, de que o Jair estaria internamente manifestando o desejo de ficar no Botafogo. E isso já teria batido no Nottingham Forest, e aí o Nottingham Forest, para convencer o Jair, teria até aumentado a proposta salarial. Escuta, Jair, a gente combinou um salário com você. Você não quer vir? A gente aumenta o salário que a gente prometeu. E o Jair está meio balançado. Então foi a notícia que saiu na semana passada. Tem um movimento rolando aqui que é muito engraçado. E eu acho legal o campeonato empolgando uma galera. Tá muito maneiro de ver. Demais. Mas a gente precisa tomar cuidado dos nós que a gente pode tomar de nós mesmos, né? Porque muita gente tá falando, futebol brasileiro não tem esse gap todo em relação à Europa, não. Aqui também tem os pica. Então tem que levar os pica que estão aqui. Eu acho o discurso ótimo, tá? Mas vamos seguir na linha aqui. O Igor Jesus e o Jair são bons hoje, né? Aí eles estão indo pro Nottingham Forest. Aí daqui a pouco eles são convocados e os caras dizem, não pode convocar a cara do Nottingham Forest. Jogador do Nottingham. Porra, não tem como ganhar a Copa do Mundo com o jogador do Nottingham Forest. Tu entende a doideira que a gente tá se metendo? Que é esse Rafinha? A gente tá entrando num lugar... Nós estamos entrando numa doideira. Nós entramos numa doideira nas duas primeiras rodadas. E aí a gente vai tomar um nó, da gente mesmo. Vamos falar do Gregory. Você tava tanto querendo falar do Gregory.
Cara, o Gregori realmente, negócio impressionante, tá? Eu acho que Formiga e eu vamos ter uma boa discordância agora sobre performance do Gregori. Então, por favor, no jogo de hoje? No jogo de hoje. Pois comece. Ele tomou o cartão amarelo no final do jogo, né? Então tá fora das oitavas de final. Ele toma um cartão amarelo no minuto 94, fazendo cera do campo de ataque. Enfim, Botafogo tentando segurar ali 1-0, mas sabendo que tá pendurado. E que ainda tinha mais um gol de lambuja, ainda né? podia tomar mais um, que estava classificado, e tem um jogo decisivo de mata-mata no sábado. Não foi inteligente. Nem um pouco, nem um pouco. O Gregori me passa a sensação, na quinta-feira vendo o jogo com o PSG, eu mandei exatamente essa mensagem pro meu filho. Falei, Gustavo, o Gregori ele vem me passando a sensação de que a qualquer momento ele vai deixar o time na mão, sim. Não é pegando o que aconteceu em 30 de novembro, não é isso. Passou, esquece, ali passou. Mas é um pouco, não sei se é uma questão emocional, assim, o Gregori me parece às vezes tenso demais, cometendo erros que um jogador desse nível não deveria cometer. O lance do pênalti, eu continuo achando que era evitável o pisão, o pênalti que acabou não sendo marcado com o VAR e a falta do Sorlotti anterior. Eu acho que era um pisão, era uma ação imprudente que o Gregori poderia e deveria ter evitado dentro da área, como deveria ter evitado o cartão amarelo. Eu acho que, tecnicamente, não dá muito para discutir o Gregori. Eu acho que a partida dele contra o PSG, por exemplo, foi uma ótima partida, muito ligado, não cometendo ou não dando a sensação de que cometeria tantos erros como hoje, por exemplo, ele deixou mais essa sensação. Por mais que eu tenha trocado essa mensagem com o Gustavo do próprio jogo contra o Paris Saint-Germain. Mas alguma coisa eu acho que tem que ser feita, porque é um jogador de muita qualidade, mas que em alguns momentos tem pecado, talvez ali no aspecto mesmo de força mental, de equilíbrio. Eu acho o pênalti totalmente acidental, assim, pela velocidade, é de cima para baixo o pé, né? E aí o pé do Julián Álvares aparece embaixo. Eu acho que não tinha como ele evitar. Eu acho que não dava tempo. Era um lance que, assim, não tinha o que ele fazer. Foi azar, mas tudo bem. E o restante do jogo, cara, ele matou qualquer possibilidade do Atlético jogar por dentro. Tipo ali, o Julián Álvares não teve jogo, pô. Ele tentou muito. A bola... O Atlético, inclusive, acho que eu vi um dado do Opta, foi o jogo nos últimos, acho que 6, 7 anos que o Atlético mais tocou dentro da área a bola, fora do Metropolitano. Mas, assim, muito pela aquela... Não era construído, né? Era vamos lá. Porque o jogo, o Alan e o Gregori mataram tudo que podia acontecer na frente da área ali. Eu achei o jogo do Gregori muito bom. Acho que o cartão era evitável. Mas ali, cara, tu estando ali no jogo, tu entendendo que se tomar 2 vai virar um pandemônio aquilo ali, dá uma segurada, acho que faz parte. E aí, beleza, ele estava pendurado, agora vai ficar fora de um jogo. Agora tu vai sentir falta do Gregori nas oitavas de final. Não, mas evidente que vai fazer falta. Como é que fica? Posição, não, e o Alan merecidamente ganhou a vaga desde o segundo jogo. Aí precisa ver exatamente o que vai ser feito. A gente precisa ver primeiro contra quem vai ser, né? O que ele fez nos últimos 2 jogos? Ele colocou o Newton. O Newton, será que ele vem com o Newton? Newton? Hoje. Que entrou bem, mas com o Newton você perde muito qualidade de saída de bola. Né? O Alan consegue te entregar isso muito mais. Imaginando que o Newton entrou nos últimos 2 jogos, eu imagino que o Newton tenha boa chance de ser titular. O nome ajuda também. Quem for adversário, eu acho que depende de quem for adversário. Eu acho que se for Botafogo, e é pouco provável que aconteça, tá? Mas pra mim, se for Botafogo e Inter Miami, eu acho que dá pra tu ir com... Talvez não entre com 3 volantes. Eu acho que dá pra ser mais tu abrir mão, Mas se for com... Aí se for, sei lá, o Palmeiras, aí eu acho que tem que preencher o setor onde a porradaria vai rolar, né? Assim, no sentido de briga pela bola. Né? Cara, esse cartão amarelo, ele pra mim é desesperador. E porque a gente vai lembrando de casos com a seleção brasileira, por exemplo, né? Sim. De ter perdido caras com cartão amarelo, por exemplo, Thiago Silva no 7-1 contra a Alemanha. Por exemplo, Casemiro. Então, assim... Tem alguns exemplos aí pra gente lembrar de caras que fizeram falta. Não dá pra dizer que ia ser diferente com esses caras? Puto, eu acho difícil que a gente tomasse 7 da Alemanha tendo o Thiago lá. Mas não dá pra garantir. Tu citou a seleção, é outra coisa que eu acho muito doida aí. A galera tá vendo essa percepção melhor do futebol brasileiro, né? Mas a seleção continua uma porcaria para muita gente. Mas é uma coisa maluca, por exemplo, até o Benfica ainda aguardemos, né? O Porto também vai ser definido hoje. Os clubes portugueses até agora no Mundial, se não decepcionantes, não estão aquele nível. E olha o nível da seleção portuguesa, né? É uma coisa muito maluca, né? Mas é porque os caras bons de Portugal não estão em Portugal. Então, mas de novo, é o nível de clube e o nível de seleção, né? Que é uma coisa que os caras bons do Brasil estão fora do Brasil. E a seleção de Portugal está num nível muito melhor do que o Brasil. Não, e eu acho que tem uma outra coisa também, que pode ser que as pessoas, na emoção, esqueçam,
Mas a gente tá falando de times que estão brasileiros que estão muito bem no Mundial, cheios de gringo. Claro. Cheio de uruguaio, paraguaio, argentino, Qual é o grande colombiano? craque do Flamengo? O Arrascaeta. A referência do Palmeiras, de todos os 78 jogadores inscritos do Palmeiras, o único que tá na seleção que eu vi na vida é o Gustavo Gomes. E agora, por exemplo, querem o Flaco como titular. Mais um gringo. Outro então, mais um gringo. E assim, então, enfim. E assim vai. Acho que o Botafogo, quem sabe, seja que tenha menos, né? Mas o Barbosa, Barbosa, Savarino. O time titular, Barbosa e Savarino. Barbosa e Savarino estão entre os dois melhores, se não foram os dois melhores. Entrou o Montoro no segundo tempo, que entrou bem de novo. O moleque é bom. Talentoso, precisa ver se vai dar certo, se vai adaptar. Fluminense, o craque para mim é o Arias. Quer dizer, o que tem jogado melhor, não é o craque. Com certeza. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link para você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao Mundial.